ex-presidente Lula participou do 5º encontro do Grupo de Puebla, que é um fórum político fundado em 2019 por ex-presidentes, parlamentares e outros políticos chamados progressistas de 15 países da América Latina e também da Península Ibérica. Além dele, participaram também da plenária virtual vários ex-presidentes, como Rafael Correa, do Equador, Fernando Lugo, do Paraguai, e até o ex-presidente do governo espanhol, José Luís Zapatero. Na plenária, Lula criticou o texto base do chamado Manifesto Progressista, que foi proposto pelo ex-presidente da Colômbia, Ernesto Samper, do Partido Liberal Colombiano. Ele destacou que o documento não incluía nenhuma menção à situação de Cuba e da Venezuela, que são países que estão sendo duramente atacados pelo imperialismo norte-americano, e propôs uma linha de ação para os grupos, para os líderes progressistas do Grupo de Puebla, que seria um tipo de enfrentamento com o imperialismo norte-americano, desenvolvimento regional e uma mobilização política que ultrapasse os limites de uma reunião fechada. Sem chamar o imperialismo de imperialismo, Lula afirmou que os países da América Latina não precisam ter um alinhamento com os Estados Unidos, que eles podem ter uma política de independência e um grupo econômico forte. Ele disse ainda: "Me convenci de que os americanos não almejam, não desejam e não vão permitir nunca que a América Latina vire protagonista internacional." Uma afirmação bastante interessante. Segundo ele, o início dos anos 2000, quando a esquerda governava vários países, foi o momento que a América Latina teve mais coesa e avançando nas políticas sociais, nas palavras dele. Esse panorama mudou com a série de golpes que houve no continente, que atingiu países como Equador, Bolívia, Uruguai e o próprio Brasil. O progressismo ao qual ele se referiu é, na realidade, um apelido para o nacionalismo burguês dos países atrasados. Esse nacionalismo é a defesa dos setores da burguesia desses países que são mais ligados aos negócios locais e que são, assim, mais débeis em relação aos grandes monopólios imperialistas e que se confunde com a defesa dos interesses da classe operária, que é duplamente oprimida por essa burguesia nacional e pelo imperialismo. Diante da opressão do imperialismo, a burguesia busca um caminho para o seu desenvolvimento como classe dominante, porque ela é uma classe dominante e ao mesmo tempo dominada. Para enfrentar o imperialismo, no entanto, a burguesia latino-americana precisa pelo menos diminuir o atrito entre os seus interesses e os da classe operária. E, no melhor dos casos, conseguir apoio da classe operária e dos demais oprimidos. Eis que Lula está dividido entre duas políticas. Ele se coloca à esquerda dos demais líderes da esquerda latino-americana. E para avançar, o Grupo de Puebla é preciso, segundo ele, fazer com que as decisões tiradas lá ganhem corpo junto ao movimento sindical, popular, etc. Mas para levar adiante essa mobilização política e o enfrentamento com os Estados Unidos, Lula estava falando com o auditório errado. Esses ex-presidentes não se apoiam no movimento de massas e não têm raízes na classe operária. Já Lula tem uma ligação histórica com a classe operária industrial brasileira e se apoia no conjunto dos explorados e oprimidos do Brasil. E por isso defende uma política de enfrentamento, mesmo que moderado, com o imperialismo, uma política de defesa dos interesses nacionais e de independência política e econômica para o Brasil e a América Latina. Os limites dessa independência foram dados pelo próprio imperialismo, que desencadeou uma onda de golpes de Estado no continente. No entanto, Lula limita sua política à defesa dos interesses nacionais nos marcos do regime capitalista, sem levar o enfrentamento com o imperialismo às últimas consequências, ou seja, não rompe com a burguesia brasileira. Desse modo, Lula não consegue defender de modo consequente os interesses históricos da classe operária, que são a sua libertação não apenas do jugo imperialista, mas da dominação do capital como um todo. Assim, de um lado está a política da burguesia dos países atrasados,
que quer explorar a classe operária em paz, livre da dominação estrangeira. E de outro está a classe operária, que precisa se livrar da opressão da burguesia nacional e internacional. No meio dessas duas está Lula, com um pé em cada canoa, porque Lula é um líder operário com uma política burguesa. A única verdadeira solução, no entanto, é unificar os trabalhadores e explorados de todo o continente na luta contra o imperialismo norte-americano em primeiro lugar, mas também no imperialismo mundial, e lutar pela unidade socialista da América Latina, ou seja, por governos dos trabalhadores da cidade do campo em todos os países, sem patrões, sem banqueiros, apoiados nas organizações e na mobilização dos explorados.